Vamos orar então, fechar os nossos olhos. Senhor Deus, que privilégio estarmos na Tua casa nessa manhã e podermos aprender da Sua santa palavra. É ela que nos guia no caminho que nós devemos seguir, é ela que ilumina os nossos passos. Deus, o que lemos aqui nas Tuas Escrituras relata de um tempo em que nenhum de nós estava aqui na terra. Deus, o Senhor revelou coisas nos textos que nós vamos ler hoje, a respeito da nossa criação, a respeito de onde viemos e a respeito do que deu errado conosco. Senhor, nós te agradecemos muito, porque o Senhor nos dá conhecimento, nos dá entendimento, e o Senhor abre a nossa compreensão para sabermos a sua vontade. Deus, que nessa manhã o Senhor abra o nosso coração para compreendermos a sua palavra, para obedecermos ela, que o Senhor nos faça ter mais entendimento da sua vontade e que ela transforme a nossa maneira de viver e tudo o que nós fazemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, essa é a aula de número 33, nós estamos estudando agora a depravação total ou a depravação radical. O homem, ele é completamente contaminado pelo pecado. O que significa depravação total? Significa que todas as áreas da vida do ser humano foram afetadas pelo pecado. Não ficou nenhuma área da nossa vida sem ser afetada pelo pecado. O pecado afetou a nossa mente e a nossa maneira de pensar e raciocinar. O pecado afetou a nossa vontade. E as escolhas que nós fazemos não são as melhores escolhas. O pecado afetou a nossa vida física e a nossa saúde. Por isso que nós morremos, por isso que nós ficamos doentes. O pecado afetou os nossos relacionamentos e por isso que muitos deles são desequilibrados, passam por transtornos, estão sujeitos a falhas e erros. Então, a doutrina da depravação total, ela não significa que nós somos tão maus quanto poderíamos ser. Ela não significa que todo mundo necessariamente tem que ser como Lenin, tem que ser como Stalin, tem que ser como Hitler. Mas ela ensina que todas as áreas da nossa vida, elas estão contaminadas. Elas não estão seguindo para o alvo destinado por Deus. E esse estudo que nós faremos agora é a primeira das doutrinas da graça. Nós falamos numa introdução de todas as doutrinas da graça, as doutrinas reformadas, e essa é a primeira delas, a doutrina da depravação total, ou da depravação radical, desde a origem, do radical, desde do ser, do interior do homem. E aí, o que acontece? Essa daqui é a doutrina mais importante das doutrinas da graça. Todas as outras são consequência natural dessa doutrina. E isso aqui é muito importante falar desde a primeira aula, nós teremos 4 aulas sobre isso. Nós entendemos errado de onde o homem veio e como foi a queda do ser humano, depois nos leva a entender errado todo o restante das Escrituras. Se nós entendermos errado o que aconteceu na criação do homem e o que aconteceu com a queda do homem, a salvação, ela não vai ser do jeito que a Bíblia fala. A liberdade do pecado não vai ser como a Escritura coloca. Nós vamos ter uma incompreensão geral de todo o restante das doutrinas da Escritura se nós compreendermos errado quem o homem é e por que ele caiu em pecado. Então essa doutrina aqui, ela é essencial. É a principal doutrina com relação à salvação. Estabelecer corretamente de onde o homem veio e o que deu de errado com o homem é de suma importância para nós entendermos o que é salvação. Se nós não entendermos corretamente quem foi o Criador do homem e o que foi o pecado original, a gente não entende a salvação. A salvação não faz muito sentido. Aí nós vamos cair naquilo de muitas igrejas contemporâneas. Jesus veio para te dar uma vida melhor. Jesus veio para dar o melhor eu de você. Você pode ser o melhor que você pode ser. Jesus, ele veio só para completar um pouquinho das coisas maravilhosas que já aconteciam na sua vida. Essa é a visão do evangelho atual. E essa visão é completamente antibíblica. Porque o Senhor Jesus, para você ter ideia,
quando ele apareceu e a primeira pregação dele, logo depois de ele ser tentado por Satanás, Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, as primeiras palavras que Jesus falou foram: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esse é o grande ponto. Se tivesse tudo bem com o homem, se nós tivéssemos sido criados bons, e o meio, a sociedade, as amizades, as pessoas que nós tivemos contato, é que nos colocaram para baixo, é que nos ajudaram a errar. É meu pai que não me criou bem. Ah não, a culpa é da minha mãe que não me deu amor. Ah não, a culpa é do fulano de tal que não me compreendeu. A culpa é daquela prova que eu não passei. A culpa é daquele emprego que eu não tive. Se nós tivermos uma concepção errada que o ser humano, ele é mau por causa da sociedade em que ele está, nós vamos errar completamente. E Jesus foi um louco pregando o que ele pregou. Por quê? Porque a primeira pregação que Jesus fez não foi: olha, o homem, ele está bem, olha, o homem, ele está legal, ele só precisa ajustar um pouquinho do caminho dele e ele vai ser a melhor pessoa desse mundo. Jesus não pregou isso. A primeira pregação do Senhor Jesus foi: arrependei-vos. Gente, olha que coisa forte, olha que coisa extraordinária. O mundo, desde a criação, desde a queda de Adão e Eva, desde quando tivemos Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, Davi, todos estavam esperando pela manifestação do Messias, todos estavam esperando pela aparição daquele homem, que seria Deus e homem ao mesmo tempo, que salvaria o mundo dos seus pecados. Era a vinda mais esperada, era o bebê mais ansiado para nascer, era a pessoa mais esperada para nós conhecermos. E quando ele aparece, e quando ele vai falar as primeiras palavras dele, dirigidas para a humanidade, ele vira para nós e ele fala: arrependei-vos. Você acha que tem alguma coisa certa com o ser humano? Você acha que nós somos bons? Você acha que o que aconteceu de errado com a sua vida foi só porque você não teve oportunidade? Foi só porque não te compreenderam? Ou talvez é porque a maldade, ela nasce na verdade do nosso interior, do interior do coração do homem. Pensa bem, eu estou colocando ênfase nisso de Jesus, porque foi a primeira coisa que ele falou. Ele veio para trazer salvação, ele veio para trazer bondade, ele veio para trazer misericórdia, para trazer graça, mas a primeira declaração que ele dá para nós nos evangelhos é: arrependei-vos, vocês estão fazendo tudo de errado. O que vocês estão fazendo não está certo. O caminho que vocês estão seguindo não está correto. Que mensagem desanimadora para os ouvidos modernos, né? Pastor, Jesus ia frustrar as pessoas. Quem que ia seguir Jesus desse jeito? A mensagem tão negativa, né? Nossa, para que Jesus vem falando um negócio desse? Algo tão negativo, algo tão para baixo. Não combina com a autoajuda, com a autoestima, com a gente se sentir bem. É claro que não combina. Só combina com a verdade, porque se tivesse tudo bem, nós não teríamos tido tantas guerras como nós tivemos. Se tivesse tudo bem, o século XX, o século do maior progresso tecnológico que a raça humana já viu, não teria tido 2 grandes guerras mundiais, que matou mais de 50 milhões de pessoas. Se tivesse tudo bem, isso não estava acontecendo. Se tivesse tudo bem, não tinha tráfico de mulheres para prostituição. Se tivesse tudo bem, não tinha tráfico de bebês para venda. Se tivesse tudo bem, não tinha rapto, não tinha estupro. Se tivesse tudo bem na terra, se o problema na terra fosse os golfinhos, as baleias, Jesus não precisaria dizer: arrependei-vos. O problema na terra não são os golfinhos, não são as baleias, não é o efeito estufa e qualquer outra coisa. O problema na terra é o homem. Nós fazemos a terra ser um lugar ruim de morar. A terra é boa. Quando Deus criou a terra, Ele falou: tudo isso é bom. A terra é boa. Vai no mar para você ver que lindo. Vai nas cataratas do Iguaçu, que maravilha. Veja fotos do Monte Everest, do K2, que linda aquelas montanhas. Agora veja o lixo que os alpinistas deixam em cima do K2. Veja a poluição ambiental no oceano. Nós estragamos a terra. Nós fazemos os leões entrar em extinção. A culpa é nossa. Então não está tudo bem com o homem, não. Então a doutrina da depravação total, nós temos que parar, temos que olhar para as Escrituras e temos que entender o que elas falam, porque é a única verdade existente. Nós somos maus. E por isso que o primeiro sermão do Senhor Jesus foi: arrependei-vos.
Ele não veio falar, vamos só dar uma ajeitadinha. Não, ele veio falar, arrependa-se. Está tudo errado. Precisa mudar tudo. Olha só, abre lá na página 9 da nossa confissão de fé, essa vermelhinha aqui. E nós vamos ler o capítulo 3, que fala da queda do homem. Veja o que diz. Cremos que o homem foi criado em santidade, sob a lei do seu Criador, mas, por transgressão voluntária, caiu daquele santo e feliz estado. Em consequência do que? Todos os homens são agora pecadores, não por constrangimento, mas por escolha. Gostamos de pecar. Só até aqui, nas próximas aulas nós vamos ler o restante. Vamos analisar essas duas primeiras frases da nossa confissão. Cremos que o homem foi criado em santidade, sob a lei do seu Criador. Peraí. Então quer dizer que nunca foi, que não foi o projeto original do jeito que está agora? É verdade. Quer dizer que houve um tempo que o homem era bom? Houve. Quer dizer que houve um tempo que o homem era, para usar a linguagem bíblica e teológica, inocente? Houve. Houve um tempo em que o homem desfrutou da mais plena harmonia na terra, com os animais, com Deus, com a criação. Houve sim. Vá lá para Gênesis capítulo 1, versículo 26. O homem, ele desfrutou de um tempo assim. Então vamos ver Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1, no versículo 26. Gênesis é um dos livros mais importantes da Escritura, porque ele mostra de onde nós viemos, a criação. Ele mostra o que deu errado com a gente, a queda. E ele mostra a esperança da salvação, a redenção. Como é que faz para a gente sair desse estado? É um dos livros mais fantásticos da Escritura. Estudar Gênesis é uma maravilha. E o capítulo 1 já fala de onde nós viemos. Vamos ver. Versículo 26. Gênesis 1, 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai. Só até aqui. Só até o versículo 28, dominar. Aqui nós temos toda a doutrina necessária sobre quem somos nós, de onde nós viemos. E a Bíblia, ela relata que nós não viemos de uma ameba. Alguns talvez, mas não, nós não viemos de uma ameba. Nós não viemos de um chimpanzé. Nós não viemos de um gorila. A Bíblia relata que nós fomos feitos por Deus. Somos criação de Deus. Nós fomos feitos pelo Senhor. Tanto que no versículo 26 diz assim, também disse Deus, façamos. O homem é uma manufatura de Deus. Ele foi formado por Deus. E é claro que depois do capítulo 2 de Gênesis, vai explicar um pouco melhor de onde nós viemos. Viemos da terra, fomos feitos do barro, fomos feitos aqui da matéria desse mundo. Mas esse aqui é um ponto essencial para nós entendermos. Nós fomos criados por Deus. Pastor, por que isso é importante? Porque hoje a doutrina e a religião que domina o pensamento da maioria das pessoas do mundo é que nós somos frutos do acaso, é que nós somos frutos da evolução, e nós não somos frutos da evolução. A evolução é uma teoria que, de tanto ser acreditada, ela virou religião. E hoje os cientistas, eles que são ateus, eles não são ateus, a religião deles chama materialismo, chama evolucionismo. Evolucionismo é uma religião, porque não tem comprovação nenhuma dela na natureza, não tem comprovação de nada da evolução. É uma crença absurda, que contraria todas as leis que nós já conhecemos da natureza, da química, da física, da termodinâmica. Ela está errada, ela não está correta. O que está certo é a ideia que nós fomos criados. Por quê? Porque um ser superior, ele não pode ser criado de um ser inferior. Não pode.
Gente, isso é um princípio básico. O maior cria o menor. O principal cria o acessório. Isso é básico em todas as nossas concepções de vida. E a Bíblia está afirmando que nós somos feitos por Deus. Que nós somos obras das mãos de Deus. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui porque foi um acidente, porque foi um erro, porque foi uma combinação de milhões e bilhões de átomos, moléculas, proteínas, que deu certo lá num caldo primordial, caiu um raio e bum, apareceu o primeiro ser vivo. Ah, é? Repete em laboratório então. Se é verdade, se a evolução é verdade, repete em laboratório. Tentaram durante muito tempo, nunca conseguiram fazer nem as 23 proteínas básicas da existência da vida. Proteína, gente, coisa boba, que a gente come um pedaço de carne e tem. Nós não conseguimos recriar isso em laboratório, elas não são estáveis, é impossível de fazer isso. A Bíblia está correta, nós fomos feitos, nós fomos criados por Deus. O ser humano não é obra do acaso, ele não é obra material, ele é uma obra divina. E aqui o nosso texto no versículo 26 fala, façamos. Por que está escrito no plural? Por que está falando aqui façamos? Isso aqui já é uma referência à Trindade. Isso nós já estudamos nas aulas passadas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estavam envolvidos na criação do ser humano. Por isso que a Bíblia fala, façamos. E aí continua aqui. O homem foi feito como? Qual foi o modelo para o homem? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso aqui tem um termozinho na teologia que os teólogos criaram, chamado de imago Dei. É um termo em latim que significa imagem de Deus. A imago Dei. O que isso aqui é importante para a gente? O ser humano foi criado à imagem de Deus. Nós não somos a imagem dos animais. Não somos a imagem do elefante, do macaco, do leão, do cachorro. Nós somos imagem e semelhança, nós somos parecidos, temos atributos semelhantes aos atributos de Deus. Nós fomos criados por um Deus e para um Deus, e somos totalmente diferentes dos outros animais. Às vezes as pessoas falam, mas você já ouviu falar do projeto Genoma? Aquele projeto que pesquisou todos os genes do corpo humano. Ele pegou lá o nosso DNA, e ele estudou o nosso DNA, e ele fez como se fosse um mapa da nossa vida, e descobriram que o ser humano, ele diferencia-se do chimpanzé só em 3%. Você pega o genoma de um chimpanzé, o DNA de um chimpanzé, e você compara ele com o ser humano, é só 3% diferente. E aí, ali pelos anos 2000, mais ou menos, teve uma grande propaganda na mídia. O ser humano é só 3% diferente do chimpanzé. Está comprovado, nós viemos do macaco. Só se foi esses cientistas, eu não vim não. Meu avô chama Geraldo e minha avó chama Marta. Não tem nada a ver com esses macacos. Mas o que acontece é o seguinte, eles só não contaram a verdade toda. Eles contaram a mentira. Porque esses 3% de genes, que nós somos diferentes de um chimpanzé, do macaco, e da ameba é um pouquinho mais, é mais ou menos 10%. A ameba é aquele bichinho unicelular, só tem uma célula. Esses 3%, ou esses 10% que nós somos diferentes dos outros animais, eles são suficientes para compreender mais informação do que a enciclopédia britânica, do que a Barça. Então esses 3% só que eles não contam para a gente o que significa, faz toda a diferença. São mais de 600 combinações diferentes para formar um ser humano, diferente de um macaco, diferente de um tigre, diferente de um leão. Então é muita diferença, não é pouca não. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e isso nos dá um valor que nenhum dos outros animais tem. Isso nos dá um valor que nenhum dos outros seres na terra tem. Tanto dá um valor que, olha só a continuação do versículo. O homem é tão diferente que diz assim a Bíblia: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O homem é tão diferente dos outros animais que foi dado por Deus a ele o privilégio, a honra e a responsabilidade de ser
o corregente desse mundo, de ser o controlador desse mundo. Você já viu alguma baleia que se tornou super inteligente e construiu um prédio, e ela fez uma grande cidade no fundo do mar? Eu não conheço, não é uma baleia que fez isso. Você já viu, tirando daquele filme lá, O Planeta dos Macacos, um macaco super inteligente que construiu uma cidade na selva e todo mundo quer mudar para aquela cidade porque é a cidade mais pacífica, a cidade mais evoluída que existe lá no meio do Congo? Eu nunca vi uma cidade feita por macaco. Você conhece alguma colônia de férias muito bem feita, feita pelas sardinhas no fundo do mar? Não. Alguma estrada que foi construída por cachorros super inteligentes treinados em engenharia? Também não. Não são eles que dominam sobre a terra. Somos nós que dominamos. Somos nós que criamos. Somos nós que protegemos. Todos esses animais, eles têm o seu valor. E a Bíblia fala que o justo deve se compadecer até dos seus animais. Não tem nenhum problema. Mas quem foi dotado de inteligência, de capacidade de organização, proteção, capacidade de sujeitar e de desenvolver toda a criação, fomos nós, gente. Fomos nós, os seres humanos. Se a gente deixar as baleias quietinhas no meio do mar, não precisa do Greenpeace, não precisa de ninguém fazer campanha Salve as Baleias. Elas dão conta, elas vivem sozinhas. Não tem nenhum problema, é só a gente parar de fazer mal para elas. A Bíblia está ensinando que nós temos domínio sobre toda a criação, e esse domínio foi dado de Deus para nós, para que nós pudéssemos produzir inteligência, desenvolvimento, produzir cultura que glorificasse a Deus. Está vendo aqui a origem do ser humano? Está vendo aqui de onde nós viemos? Está vendo aqui quem nos fez? Está vendo aqui o tanto que Deus nos dotou de qualidades e características maravilhosas? Agora olha o versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Opa! Mais uma informação importante. Deus criou um ser dividido em dois sexos, homem e mulher. E esse ser dividido em dois sexos, eles são imagem e semelhança de Deus. O homem, ele não é superior à mulher. A mulher não é superior ao homem. Ambos estão em grau de equilíbrio diante de Deus. E ambos são imagem e semelhança de Deus. Eles têm funções diferentes. A função do homem é liderar, é comandar, é dirigir, é sujeitar. A função da mulher é auxiliar, fortalecer, animar, ser uma auxiliadora. E os dois, eles se complementam um ao outro. Essa é a doutrina bíblica da criação do ser humano. Fomos criados em homem e mulher, nenhum nem outro é um acidente, um e outro precisa de cada um. Homem e mulher são dependentes um do outro, é necessária a conjugação de homem e mulher para a geração de descendência, para a geração de filhos. Tudo isso aqui é doutrina bíblica, gente. Agora eu te pergunto, só para os nossos dias atuais, cadê o terceiro sexo aqui? Cadê os gays aqui? Cadê os homossexuais aqui? Cadê o LGBTIYZ? Cadê? Não tem nada disso não, gente. A criação foi dividida em homem e mulher. Tudo que foge disso é antinatural, é antibiológico. Tudo que foge disso é contrário à lei de Deus. É uma distorção do padrão de Deus. Está claro aqui. Homem e mulher os criou. E o versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos. Deus desejava que eles se multiplicassem, que eles fossem fecundos. Enchei a terra, sujeitai-a. Mais uma vez aqui repetido, sujeitai. E depois a outra palavra, dominai. O desejo de Deus é que nós cobríssemos toda a terra, do Japão, a Sibéria, ao Alasca, a Antártida. Deus queria que nós sujeitássemos, dominássemos, produzíssemos cultura sobre toda a terra. Não era para a gente ser um selvagem a vida inteira. Deus queria que a gente crescesse, se desenvolvesse e atingisse todo o potencial para o qual Ele nos criou. Tanto que no versículo 28 fala, e Deus os abençoou. O homem não foi feito, Deus olhou lá, esse traste aí.
deixa ele viver na terra agora. Não, Deus criou o homem, ele ficou feliz com o homem, e ele abençoou o homem. Nós somos fruto de uma bênção de Deus. Você, seus filhos, sua família, o ser humano é uma bênção de Deus que existe na terra. O que deu errado? O que aconteceu? Abre lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 9. Eclesiastes, passa Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Você pode ver aqui que na criação, nenhuma falha, nenhum erro, nenhum problema na vida do homem. Gente, dá quase para falar assim, ó, era só alegria, só maravilha. Quando o homem foi criado era só alegria, não tinha nenhum problema, tudo certo, tudo beleza, funcionando harmonicamente. Olha o Eclesiastes então, versículo 7, capítulo 7, versículo 9. Eis o que tão somente achei, olha só o que Salomão pesquisou e o que ele encontrou, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Olha o que a nossa Bíblia fala, Deus fez o homem reto. O homem na criação dele, Felipe, original, ele era reto. Isso significa o quê? Não tinha nenhuma tortuosidade, não tinha nenhum desvio pelo caminho, não tinha nenhuma falha, não tinha nenhum erro. Deus criou o homem reto, o homem era inocente, nós fomos criados sem nenhum defeito moral, sem nenhuma falha. A falha vem da segunda parte do versículo, mas ele se meteu em muitas astúcias. O homem abandonou o caminho de Deus e ele se meteu na desobediência. Agora mesmo a gente vai ver a desobediência, mas olha só que interessante que nós estamos aprendendo. Deus é o criador do homem, nós fomos criados com uma capacidade que nenhum outro animal tem nessa terra, somos a imagem e semelhança de Deus, fomos criados e divididos em dois sexos, homem e mulher, e ambos são abençoados por Deus e se completam um ao outro. Nós vimos que é nossa obrigação dominar a terra e nós sermos aqueles responsáveis por produzir cultura e desenvolvimento na terra. Nós vimos que o homem foi criado sem nenhum defeito moral. Agora vamos avançar. Abre na página 41 dessa confissão de fé aqui, da Confissão de Fé de Londres, de 1689. E vamos ver o capítulo 6, sobre a queda do homem, o pecado e o castigo desse. Vamos ver aqui o artigo 1º, página 41, então, artigo 1º do capítulo 6, sexto, diz assim: Deus criou o homem justo e perfeito, e lhe deu uma lei justa, que seria para a vida, se ele a tivesse guardado, ou para a morte, se a desobedecesse. Mais uma vez a nossa confissão de fé, ensinando para a gente, que o homem foi criado em santidade, sob a lei do seu Criador, nenhum defeito, nenhum erro, nenhuma falha no ser humano, tudo funcionando precisamente, corretamente, uma maravilha. Abre lá em Atos capítulo 17, versículo 26, vamos aprender um pouco mais sobre quem somos nós e de onde nós viemos, mais algumas doutrinas importantes sobre isso. Atos 17, 26 diz: de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Atos capítulo 17 é um discurso do apóstolo Paulo, e ele vai falar sobre a salvação, e ele parte lá de trás da criação do homem, até chegar à redenção que há em Cristo Jesus. Um capítulo maravilhoso sobre a pregação do Evangelho, muito bom esse capítulo de Atos. Só que Paulo dá aqui uma informação muito verdadeira, e que confirma o livro de Gênesis. Ele diz assim: de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra. No original aqui, quer dizer em grego, de um só sangue. Significa que Deus, Ele criou toda a variedade
e toda a diversidade étnica que há na terra através de um só casal, através de um só descendente comum, Adão e Eva. Todos os seres humanos que existem, sejam eles brancos, pardos, amarelos, negros, indígenas, todos eles são descendentes de um só casal, Adão e Eva. Todos nós, se a gente for procurar lá atrás na nossa árvore genealógica, nós vamos voltar em Adão e Eva. Se você ver a árvore genealógica de Jesus, lá em Lucas, no capítulo 2, quando a árvore genealógica de Jesus é dita lá, você vai ver que Jesus era filho de José, de Maria, que José era filho de tal, que era filho de tal, que era filho de tal, e você vai ver que tudo isso vai voltando, e chega em quem? Adão. Então você vê que o próprio evangelista Lucas, ele também acreditava nessa doutrina perfeitamente. Todos nós temos como ancestrais comuns Adão e Eva. Todos nós viemos de um único casal. Não existiu dois Adões e duas Evas. Não existiu Adão e Eva e uma outra companhia, um outro pessoal. Não. Deus fez Adão, Deus fez Eva, depois Eva e Adão tiveram Abel, tiveram Caim, tiveram Sete e tiveram vários outros filhos e filhas, que está relatado em Gênesis 5, e dessa família primordial vieram todas as outras famílias da terra. Deus fez que fosse assim. Todos nós estamos ligados a Adão e Eva. Todos nós somos descendentes deles. Isso aqui é uma doutrina bíblica fundamental, porque isso aqui coloca todos nós interligados com Adão e Eva. E aí, quando a gente falar agora do pecado original, você vai entender que o pecado original é um problema, porque Adão e Eva pecaram, e esse pecado passou para todos os descendentes deles. Por isso que nós somos pecadores. Agora, abre em Gênesis 2, volta lá para o comecinho da Bíblia, Gênesis 2, versículo 16, veja só. Tudo bem, tudo maravilhoso, a vida está boa, homem e mulher dominando sobre a terra, coisa maravilhosa, os dois casados, o jardim do Éden é a coisa mais linda do mundo. Éden significa paraíso em hebraico, então o jardim do Éden é o paraíso, é o lugar perfeito de alegria, de graça. Eles estão vivendo bem, mas tinha uma coisa lá. Olha Gênesis 2,16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Foi da vontade de Deus colocar uma única lei no jardim do Éden para testar Adão e Eva. Pastor, por que ele fez isso? A Bíblia chama essa lei de árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. A árvore da vida significa a eternidade, a salvação, a redenção completa. A árvore do bem e do mal era um teste para Adão e Eva. E é importante falar, a árvore do bem e do mal era uma árvore. Agora nós não sabemos se é uma macieira, porque muita gente fala que o fruto proibido era uma maçã e comer uma maçã. E a Igreja Católica também, ela acaba ensinando que o fruto proibido era o sexo e que o sexo era pecado. Não é, porque o próprio Deus, a gente leu aqui um pouquinho para trás, diz: sede fecundos. Uai, Deus está falando, sejam férteis, sejam produtivos. O sexo seria pecado? Claro que não, de forma nenhuma. Então o pecado original não é o sexo, e a árvore e o fruto da árvore proibida não é a maçã. Não tem nada a ver com aquilo. Nós não sabemos que árvore que era, não sabemos que fruto que era. Mas a maçã, nós sabemos que não era, porque a Bíblia não fala sobre maçã aqui. Era uma árvore, eles poderiam comer de todas as outras árvores. Tinha mexerica, laranja, limão, maracujá, umas belezas de melancia, parreira cheia de uva, uma beleza de morango.
mas falou para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E isso aqui é uma informação importante para a gente, porque a árvore do conhecimento do bem e do mal não faria falta para a vida de Adão e Eva. A árvore do conhecimento do bem e do mal não era alguma coisa que eles seriam prejudicados por não comer. Falta nenhuma. Não precisava, não tinha necessidade. Eles tinham todo o restante necessário para a vida, para a piedade, eles tinham a comunhão com Deus e todas as outras os alimentos. Eles não precisavam comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas pastor, por que colocou essa árvore lá então, hein? A resposta completa disso nós não temos. Deus ele não respondeu isso na Escritura. Só que Deus quis fazer desse jeito. Ele quis para que o homem, que foi criado à imagem e semelhança dele, tivesse algo que ele também tinha. Tivesse a capacidade de exercitar volição. A capacidade de exercitar desejo, livre agência. E aqui a gente pode usar a palavra livre-arbítrio, porque o homem não tinha pecado ainda, então ele ainda tinha livre-arbítrio, tanto para escolher uma coisa, quanto para escolher outra. Ele tinha isso perfeitamente, não tinha nenhum problema. E Deus quis colocar isso lá, para quê? Para testar Adão e Eva. Ele queria saber se eles obedeceriam a ele e às leis dele, ou se eles decidiriam seguir o seu próprio caminho e desobedecer à lei de Deus. Daqui a algumas aulas, quando a gente for estudar a doutrina da eleição, eu vou falar um pouco melhor sobre esse texto aqui, porque o homem ele foi colocado sobre um pacto, sobre uma aliança. Os teólogos chamam isso aqui de aliança das obras. Adão e Eva, eles permaneceriam, seria assegurado para eles uma bênção eterna para eles, se eles obedecessem esse pacto das obras, essa aliança das obras. O que é a aliança das obras? Tem uma árvore no meio do jardim, essa árvore não pode ser comida, você não come dela. Se pela obra de Adão e de Eva, eles tivessem obedecido e não tivessem comido, não tinha pecado, não tinha guerra, não tinha morte, não tinha problema nenhum. A obediência deles asseguraria bênção eterna para o homem. Era um pacto que Deus tinha feito. Come de tudo, não come dessa árvore, se obedecer, bênção para vocês. Isso é chamado de pacto das obras, de aliança das obras. E eles nessa época tinham condição de obedecer. Eles nessa época tinham condição de se submeter. Eles tinham condição de não comer daquela árvore que Deus colocou. Mas o que aconteceu? Se eles desobedecessem essa ordem, eles seriam lançados em desgraça, reprovação e condenação diante de Deus. E isso nos leva para o nosso segundo tópico dessa aula. Nós vimos a criação do homem e agora nós vamos ver a queda do homem, o pecado original. Veja só a nossa confissão de fé de New Hampshire, página 9, artigo 3º, diz assim: cremos que o homem foi criado em santidade, sob a lei do seu Criador, mas por transgressão voluntária, Deus não ficou cutucando Adão, come miserável, não, por transgressão voluntária, ele quis, ele caiu daquele santo e feliz estado. Ah, querida, aqui aconteceu o evento mais triste da história humana. O evento mais triste da história humana foi esse dia, que Adão e Eva decidiram desobedecer a Deus, se rebelar contra Deus. O que é o pecado original então? É uma desobediência à ordem de Deus. Gênesis capítulo 3, mais um capítulo aí para frente, vai lá, versículo 1, vamos ler. Esse foi o dia mais triste do ser humano. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, os vossos olhos serão abertos,
e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Gente, que coisa forte. Só até aqui, depois a gente lê o resto. Que coisa forte. A primeira coisa que nós temos que ver aqui é que tinha um dos animais criados por Deus, e esse animal, ele é chamado aqui na Bíblia de serpente, e serpente no hebraico não significa só cobra, não significa só cascavel, jararaca, caninana, sucuri, não. Essa palavra hebraica, ela pode significar lagarto, ela pode significar réptil, ou ela pode significar também dragão. E dragão é uma palavra interessante para se aplicar aqui ao diabo. Porque lá em Apocalipse, o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, ele fala da antiga serpente, do dragão que enganou Adão e Eva. Então a palavra mais acertada para nós aplicarmos para o diabo é dragão. Era um dragão, era um ser poderoso, era um ser forte. A Bíblia chama ele aqui de um ser sagaz, astuto, inteligente, ardiloso. E é tudo que parece mesmo com uma cobra, né? Hipnotiza suas presas. E é exatamente isso que aconteceu aqui. Ele veio conversar com Adão, ele veio conversar com Eva. Você pode ver que o diabo veio falar com Eva, ele não foi falar com Adão, ele escolheu a presa dele. Adão tinha ouvido diretamente a ordem de Deus, Eva tinha ouvido a ordem de Adão. E então ele foi e ele procurou aquela que podia ser mais frágil. Talvez o diabo ficou observando Adão e Eva durante muito tempo, ficou analisando as fraquezas, não fraquezas, porque não tinha pecado, não tinha erro, eles eram inocentes, mas ficou analisando qual dos dois era melhor ele dar o bote, e ele escolheu Eva. E ele chegou para Eva, e ele falou assim: olha, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Olha a estratégia do diabo, olha o tanto que o diabo é inteligente, Humberto. Ele começou primeiro dando uma sutil diferença na palavra de Deus. Deus falou para Adão que não podia comer de toda a árvore do jardim? Claro que não, senão eles iam morrer. Eles iam comer o quê? Eles tinham que comer alguma coisa. Deus falou que eles não deveriam comer só da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas olha o tanto que o diabo é inteligente. Olha o tanto que ele é astuto. Ele perguntou: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Ele já começou colocando um fardo sobre Eva. Esse Deus aí diz que gosta de vocês e tal. Não foi isso que ele disse, ó, vocês não podem comer de nenhuma árvore. Ele puxa para um extremo. Ele puxa para um lado só a questão. Ele já estava usando ali uma tática com Eva para desestabilizá-la. Já era uma mentira, aquilo não era uma palavra de Deus, aquilo ali era uma distorção da palavra. E aí no versículo 4, a mulher responde para ele que ela não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque senão ela ia morrer. Aí no versículo 4 a serpente fala assim: é certo que não morrereis. Aqui agora, ele já para de comer pelas beiradas, e ele vai diretamente contra Eva. Ele vai diretamente contra a vida dela, e ele vai diretamente contra a palavra de Deus e fala: você não vai morrer. Se você quiser praticar esse ato, você não vai morrer. Ele mentiu para ela. Por isso que a Bíblia lá em João capítulo 8 fala que o diabo é mentiroso e pai da mentira, e desde o princípio nunca se firmou na verdade. Ele é pai da mentira, ele mentiu. Ele distorceu a palavra de Deus, ele falou: é certo que não morrereis. Gente, olha a petulância desse dragão. E a gente acha que o diabo é qualquer coisa, que ele é um bobinho. É claro que não. Ele confrontou a própria palavra de Deus. Ele confrontou a única lei que existia no jardim do Éden. Ele falou: não, Deus falou vai morrer nada. É mentira. Gente, olha a força desse ser. Olha o tanto que ele é poderoso. Mas ele não parou só na mentira, não. E ele continua fazendo isso com o pecado até hoje. Ai, mas se eu ligar para aquela pessoa, o que será que vai acontecer e tal? Liga, vai ser bom. Ai, se eu for naquele lugar, se eu encontrar com aquela outra pessoa, vai ser bom, vai ser legal. Não, mas não deve, porque é pecado, eu sou casado. Não, mas vai ser bom. O diabo está sempre distorcendo as coisas. Ele está sempre mostrando que é possível para o homem ser feliz, ter realização, ter prazer fora da lei de Deus.
em desobediência à lei de Deus. Ele está sempre quebrando a palavra de Deus. Olha a força dele no versículo 5. Ele falou isso, e agora ele vai dar a explicação teológica. Porque Deus sabe que no dia em que você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, os vossos olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Opa! Agora eu não vou ser só criatura mais. Agora eu não sou só o Adãozinho, a Evazinha. Agora eu vou ser Deus. Eu vou ter todo esse poder. Gente, ele mexeu com a cobiça de Eva. Ele tentou Eva num nível profundíssimo. E talvez você pode perguntar, por que Deus não interferiu, Felipe? Por que Deus não fez nada, Pamela? Por quê? Por que ele não interveio aqui? Agora mesmo nós vamos responder. Ele não fez. Vamos continuar. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Querido, o pecado não era ruim não. Pecar não é ruim não, Daniel. Pecar é bom. Nossa carne gosta de pecar. Olha, árvore boa para se comer, agradável para os olhos e desejável para dar entendimento. Tudo coisa boa. Satanás despertou a cobiça da mulher. E o que aconteceu? Ela comeu e ela deu também a Adão. Quem originou o mal? Foi Deus? Quem criou o mal? Foi Deus, Humberto? Fomos nós mesmos. Foi Adão e Eva. Adão e Eva abriram a porta para o mal. Adão e Eva pecaram. Foi um ato voluntário deles. Não teve nenhuma compulsão, nenhuma ordem, nada. Eles pecaram voluntariamente. Agora veja só, assim que eles comeram, o versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eles viram que estavam nus, a vergonha, o medo entrou. Versículo 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus, eles adoravam ouvir a voz de Deus, era a alegria de Adão e Eva, ouvir a voz de Deus. Quando eles ouviram que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Querido, eles tinham prazer na companhia de Deus, eles tinham prazer de ficar perto de Deus. Agora, eles fugiam de Deus, eles fugiam da presença dele, eles tinham medo, eles se escondiam de Deus. Versículo 11, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Adão já começou a responder igual o diabo. Adão já começou a errar. Adão já começou a falhar. Aqui já estava tudo perdido. Foi o boi com a corda, perdeu tudo. Por quê? Porque ele agora já estava usando de fuga, dissimulação, orgulho, desculpas. Ele não assumiu a bronca. É verdade, Deus, eu comi sim, eu pequei. Não reconheceu nada não. Ele nem respondeu a pergunta de Deus. A primeira coisa que ele falou, foi a mulher, a culpa é dela, ela que comeu primeiro, ela que me deu esse negócio aí, eu só comi porque ela me deu. Gente, aquele que foi criado para proteger a mulher, aquele que foi criado para amar a mulher, ele já estava jogando a mulher na fogueira. Essa serva do diabo aí, comeu esse negócio aí e me deu, a culpa é dela, ela que me atendeu, ela que me ajudou, a culpa é dela, é ela que está errada. Gente do céu, olha que loucura. Só que sabe uma coisa importante aqui? Ele não estava pondo a culpa só na mulher, não. Lê de novo o versículo. A mulher que me deste por esposa. O homem já estava começando a acusar a Deus. Foi esse traste aí que você me deu para seguir, Foi essa mulher aí que você me deu. Foi ela, a culpa é do Senhor. O homem já estava lançando a culpa em Deus. O homem já estava falando, a mulher que tu me deste, se o Senhor tivesse me dado coisa melhor, eu não estava na situação que eu estou. Gente, olha que perversão, que maldade. Aí, coitada da mulher, versículo 13, disse o Senhor à mulher, lá vai Deus para a serva, né?
Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Aí pronto, aí acabou, aí ninguém assume nada, porque o homem falou que a culpa foi da mulher. A mulher falou: não, Deus, não foi bem assim não, ó, ele não me protegeu, eu devia me proteger, o Senhor é o pai da noiva, pega ele. Mas a culpa foi da serpente, Deus. Por que o Senhor deixou essa serpente vir aqui, Deus? Esse dragãozão aí, Deus, não é brinquedo lutar com esse dragãozão, não. Por que o Senhor deixou? A mulher também jogou a culpa em Deus. A mulher também jogou a culpa na ordem que Deus estabeleceu no universo. Versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás o pó todos os dias da tua vida. Deus não perguntou para a serpente o que aconteceu, porque Deus já sabia o que tinha acontecido. Se ele pergunta para a serpente também, a serpente ia falar que a culpa era dele. Então ele não perguntou nada para o diabo, e já lançou a maldição sobre ele. Mas olha aqui, gente, olha aqui, de uma criação perfeita, alegre, de uma criação inocente, as coisas todas bem, já entrou mentira, já entrou a guerra entre os sexos, entrou essa desunião, essa divisão, gente, não tem outra palavra para descrever isso aqui, entrou a desgraça na terra. Tem um puritano chamado Ralph Venning, que ele disse que o pecado é a praga das pragas, é a pior das pragas, e é mesmo, porque olha só, o pecado faz um homem que deveria proteger a sua mulher não protegê-lo. O pecado faz a mulher que deveria auxiliar o homem, ao invés de auxiliar, levar para ele: come bem. Gente do céu, olha o que o pecado faz. O pecado é a pior coisa que existe nessa terra. O pecado é a pior coisa que já aconteceu para o ser humano. Essa é a doutrina bíblica do pecado, e o pecado traz maldição. Deus amaldiçoou o diabo, amaldiçoou a serpente. Olha o versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso aqui é o começo do evangelho, falando que os filhos do diabo e falando dos filhos da mulher, está falando aqui a diferença deles. Um dia nasceria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Isso aqui é uma profecia a respeito de Jesus. Um dia nasceria um homem perfeito que esmagaria o poder do diabo. Deus não foi pego de surpresa pelo pecado. Ele já sabia do pecado, fazia parte do decreto dele. Espera aí que eu já te explico. Versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores de parto darás à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Desequilíbrio, dor, frustração no casamento, quanta coisa. Versículo 17. E para Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei não comer, maldita é a terra por sua causa. É daqui que vem, gente, a maldição sobre a terra, a maldição sobre o universo. É daqui que vem o desequilíbrio sobre o universo, é do pecado de Adão e de Eva. Em fadigas obterás dela o teu sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, será difícil cuidar da terra. Tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão. O trabalho vai ser cansativo, desgastante, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, ao pó tornarás. Morte física, espiritual. Versículo 20. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Veio de Eva todos os seres humanos. Olha a misericórdia de Deus no versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e para sua mulher, e os vestiu. Deus matou o primeiro animal aqui, no jardim do Éden. De onde que ele tirou a pele? Ele matou um animal. Ele cobriu Adão e Eva com essa pele. Lá no Evangelho de João. Evangelho de João? Não é o Evangelho de João, não. Eu não vou lembrar agora onde está, mas eu vou citar o versículo. A Bíblia diz que ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Hebreus, está em Hebreus. Ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Falando lá atrás, Jesus já representava esse animal que foi morto para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Versículo 22.
Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, mas nós não somos semelhantes a Deus no poder, na glória, em nada disso. Conhecemos o bem e o mal, só que não agimos como Deus, né? Deus nunca escolhe o mal. Tudo que Ele faz é bom, é perfeito e justo. Nós fazemos o que é mal. Assim, que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e vive eternamente. Gente, isso aqui é uma das maiores misericórdias de Deus na Escritura. Sabe por quê? Se Deus deixasse o homem ainda vivendo no jardim do Éden, se Deus deixasse o homem ainda morando lá do lado da árvore da vida, ele comeria da árvore da vida, e ele viveria eternamente. Ele viveria eternamente como? Como eu e você vive. A gente ia viver eternamente morrendo. A gente ia viver eternamente desobedecendo, eternamente pecando. A expulsão de Adão e Eva do jardim do Éden foi uma misericórdia, foi uma graça de Deus, porque senão todos nós estaríamos fadados a ser como aqueles bichos lá mitológicos, como os vampiros ou talvez como os lobisomens, fadados a viver uma vida desgraçada, miserável por toda a eternidade. Olha isso, Deus usou de misericórdia, e Ele expulsou e falou: não, eu não quero que o homem viva eternamente nesse estado de desgraça. Versículo 23, o Senhor Deus por isso o lançou fora do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Versículo 24, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. O homem foi excluído da presença favorável de Deus. O homem passou a ter morte espiritual, e uma espada impedia o ser humano de chegar até a presença, até a árvore da vida. Que espada que é essa? A espada da lei, a espada da justiça de Deus, da condenação de Deus. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Romanos 3:23. É isso que o pecado fez. Você acha que o pecado é pouca coisa, gente? Você acha que o pecado foi uma coisa simples? Claro que não. Abre lá na página 41 da Confissão Batista de Londres, de 1689. Vamos ler. Sobre a queda do homem, o pecado e o castigo desse. O artigo 1º aí, do capítulo 6. Deus criou o homem justo e perfeito, e lhe deu uma lei justa, que seria para a vida se ele a tivesse guardado, ou para a morte se a desobedecesse. Porém, o homem não manteve por muito tempo a sua honra. Satanás valeu-se da astúcia da serpente para seduzir Eva. Olha aqui, gente, está dito na nossa confissão. Em seguida, ela seduziu Adão, que sem qualquer compulsão, não tinha obrigação, deliberadamente transgrediram a lei da sua criação e a ordem dada a eles, de não comer o fruto proibido. O pecado é obra da criatura, o pecado não é obra de Deus. Do que Deus foi servido permitir esse pecado deles, de acordo com o seu santo e sábio conselho, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Deus não é o criador do pecado, mas Ele decidiu usar o pecado para manifestar a bondade dele. Essa é a doutrina da criação do ser humano, e é a doutrina triste, terrível, da queda, do pecado original do ser humano. Nós só conseguimos compreender Deus corretamente se a gente entender que Ele é o nosso Criador e se a gente entender o pecado original. Agora, para nós encerrarmos a aula, eu quero ler algo aqui que o Paul Washer escreveu sobre essa doutrina. Eu vou ler, e é importante que você preste atenção no que eu vou ler, porque ele vai fazer um resumo de tudo isso que eu ensinei aqui agora. Escuta só. Deus ordenou a queda, porque talvez é isso que a gente vai pensar. Olha, Ele podia ter impedido a queda. Por que Deus não impediu a queda? Por que Deus não impediu o pecado? Por que Deus não segurou? Deus ordenou a queda? Vamos ver. Paul Washer dizendo agora. A palavra ordenar significa pôr em ordem, organizar ou designar. Então, perguntar se Deus ordenou a queda é perguntar se Ele a organizou ou a designou.
Outras palavras que carregam um significado similar são decretar, predeterminar e predestinar. Deus decretou ou determinou de antemão que a queda deveria ocorrer? A resposta a essa pergunta é sim, mas devemos ter muito cuidado para entender o que isso significa e o que não significa. A ordenação de Deus da queda não significa que ele forçou Satanás a tentar nossos primeiros pais, ou que ele coagiu Adão e Eva a desobedecerem o seu mandamento. O que as criaturas de Deus fizeram, o diabo e Adão e Eva, elas fizeram voluntariamente. Deus é santo, justo e bom. Ele não é o autor do pecado. Ele não peca, não pode ser tentado pelo pecado e não tenta ninguém a pecar. A ordenação de Deus da queda significa que estava certo que isso iria acontecer. Foi a vontade de Deus que Adão fosse testado, e foi a vontade de Deus deixar Adão tanto ficar de pé, quanto cair sozinho, sem a ajuda divina, que poderia tê-lo impedido de cair. Deus poderia ter impedido Satanás de lançar a tentação diante de Eva, ou ele poderia ter dado a Adão uma graça sustentadora especial diante da tentação, para capacitá-lo a vencer a tentação. Entretanto, conforme o que diz as Escrituras, sabemos que Deus não fez isso. E a gente tem que ficar com a Bíblia, gente. Finalmente, a ordenação de Deus da queda também significa que ela era parte de seu plano eterno. Antes da fundação do mundo, antes da criação de Adão e Eva e da serpente que os tentou, antes da existência de qualquer jardim ou árvore, Deus ordenou, predestinou a queda para a sua glória e o bem maior da sua criação. Ele não permitiu simplesmente que nossos primeiros pais fossem tentados, para então, só depois, reagir a qualquer escolha que eles fizessem, como se Deus fosse pego de surpresa. Ele não apenas olhou através dos corredores do tempo e viu a queda, pelo contrário, a queda sempre foi parte do plano eterno de Deus. E ele predeterminou ou predestinou que deveria e iria acontecer. Há uma questão que surge imediatamente de tal afirmação: Deus é o autor do pecado? Foi Deus que criou o pecado então? Essa questão pode e deve ser respondida com uma forte negativa. Deus não é o autor do pecado, nem coage os homens a pecar contra ele. Embora ele tenha predeterminado que a queda deveria e iria acontecer, ele também predeterminou que isso deveria acontecer através das ações voluntárias de Satanás, Adão e Eva. Deus deu liberdade para eles escolher. Nossas mentes finitas não podem compreender plenamente como Deus pode ser absolutamente soberano sobre cada evento da história e sobre todo o ato individual, sem eliminar a liberdade individual de cada criatura. No entanto, as Escrituras estão repletas de exemplos que demonstram que isso é verdade. Olha só os exemplos da Bíblia. José foi vendido como escravo, em decorrência do pecado intencional dos seus irmãos. Mas, quando o final da história for contado, José declarou: vocês, na verdade, pensaram o mal contra mim, porém, Deus tornou o mal em bem, para fazer, como vocês podem ver agora, que se conserve em vida muita gente. Gênesis 50, capítulo 20. O Filho de Deus foi crucificado como resultado do pecado intencional do homem e da sua hostilidade para com Deus. Mas Deus havia ordenado a morte de Cristo antes da fundação do mundo. Escuta aí Atos 2:23, sendo Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mão de iníquos. Ao mesmo tempo que a Bíblia, ela afirma que foi uma ordem e uma determinação de Deus o pecado acontecer, ao mesmo tempo, ela também afirma que isso aconteceu por causa da maldade dos homens, do pecado dos homens. A Bíblia afirma as duas verdades. Atos 4, 27 ao 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes,
Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Homens maus se reuniram para condenar o Senhor Jesus. Foi um pecado deles, a culpa é deles, mas foi de acordo com a predeterminação de Deus. Agora, para terminar aqui o texto do Paul Washer, nas Escrituras, vemos que Deus ordena a ocorrência de eventos ao mesmo tempo que eles ocorrem devido ao pecado intencional dos homens, sem que Deus seja o autor do pecado deles e sem coagi-los a fazer o que é contra a vontade deles. Homens sem Deus pregaram a Jesus Cristo na cruz e foram responsáveis por suas ações, mas todo o evento estava de acordo com o plano pré-determinado de Deus. A queda de Satanás, a posterior queda da raça humana através de Adão e Eva, resultaram do próprio pecado das criaturas, pelo qual somente elas foram responsáveis. Ainda assim, os eventos aconteceram de acordo com o plano ordenado, pré-determinado, predestinado de Deus. Deus decretou um grande e eterno propósito para a sua criação e ordenou todos os eventos da história, através dos quais esse propósito está sendo cumprido. Nada, nem mesmo a queda do homem ou a morte do Filho de Deus, ocorre à parte do decreto soberano de Deus. Nós temos que ficar com a Escritura. Foi isso que a Bíblia ensinou, foi isso que a palavra de Deus disse, é isso que aconteceu com a criação e com a queda do ser humano. Na aula que vem, nós vamos ver a última parte disso, que é uma doutrina importantíssima da queda do homem sobre o efeito e a transmissão do pecado. Qual foi o efeito do pecado e como que o pecado foi transmitido para todos os homens. E isso a gente vai ver na semana que vem, na próxima aula. Antes da gente encerrar, eu só queria pedir uma coisa. Vocês receberam aquelas folhas, semana passada, dos versículos bíblicos, falando sobre a soberania de Deus e todas as 5 doutrinas da graça. Eu queria pedir e estimular vocês a ler aqueles versículos, a estudar aqueles versículos, porque eles são muito importantes. Você lendo aqueles versículos, estudando eles, vai trazer um grande entendimento, vai trazer uma grande instrução e vai ficar bem mais fácil de entender que tudo isso que a gente está estudando é bíblico, é de acordo com a palavra de Deus. Amém? À noite, então, nós estamos aqui.